Eles não quiseram, eles não quis. São obrigados a fazer, mas o Brasil sempre disse: não há solução militar para a Síria, não há solução militar para o Irã. E muitos países também disseram que está triunfando essa solução. Quer dizer que o imperialismo está enfraquecido? Mais ou menos. Hoje os Estados Unidos são menos fortes, são mais fracos do que eram há um tempo atrás. Sua economia é mais frágil, seu poderio militar não logra resolver duas guerras ao mesmo tempo, e assim por diante. Mas eles ainda são a única potência mundial. Enquanto não houver um bloco de países que se opõem a eles, eles vão continuar reinando. Porque o imperialismo não termina por si mesmo. É uma coisa pior ainda. Nós não queremos que outra potência imperial substitua os Estados Unidos. Nós queremos um mundo multipolar, em que muitos países formem blocos e negociem politicamente, ouvindo todas as partes, os conflitos existentes. Por isso, o papel da China economicamente é importante, o papel da Rússia é importante, o papel do Irã é importante, porque ajudam a enfraquecer a hegemonia norte-americana. Agora, onde nós temos mais força, mais homogeneidade, é na América do Sul, é na integração, é no Unasul, é no Mercosul, é na ALPA. Porque aqui que nós temos governos que estão não apenas lutando contra a hegemonia americana, mas estão construindo alternativas ao neoliberalismo. A América Latina foi a região mais massacrada pelo neoliberalismo. Foi aqui que houve mais governos neoliberais. Foi aqui que eles destruíram o monopólio de petróleo da Argentina, que agora tem enormes problemas econômicos, porque em uma semana o Menem, com corrupção e tudo, privatizou a empresa estatal do petróleo. Agora estão correndo atrás disso. Porque o Chile, que era um país modelo de políticas sociais, é um país em que todo o ensino universitário foi privatizado, toda a previdência social foi privatizada. Isso são consequências dos governos neoliberais que existiram na América Latina. Vários desses presidentes foram para a prisão, outros mereciam ter ido e não foram ainda, mas eles destruíram a América Latina nos anos 90. Essa reconstrução começou com a eleição do nosso querido companheiro Hugo Chávez, já há 15 anos atrás. Depois se encadearam outros governos, alguns mais moderados, outros mais radicais, mas principalmente contra o neoliberalismo. Em que eles estão contra o neoliberalismo? Primeiro, o neoliberalismo, o centro é o mercado. Eles querem um Estado pequeno para que o mercado é que domine. Mercado, consumidores, empresas, marcas, estilo norte-americano de vida. Enquanto nós queremos um Estado que impulse o crescimento econômico, que garanta direitos sociais, que fortaleça o sistema público e banco, que faça a reforma agrária nesse país de uma vez por todas, democratize o acesso à terra, atenda a reivindicação de vocês, atenda as 100 mil pessoas que estão assentadas nos acampamentos. Isso nós estamos em um Estado forte. Forte não porque é repressivo, mas forte por apoio popular que tem que ter. Esses governos também estão contra a centralidade do ajuste fiscal. É preciso controlar a inflação, é verdade. A inflação pune os salários dos trabalhadores. Mas também é verdade que o objetivo fundamental são as políticas sociais. O Brasil tem crescido pouco ou quase nada nesses anos, mas as políticas sociais têm se incrementado, têm se aprofundado, têm se estendido. Em terceiro lugar, os governos neoliberais privilegiavam tratados de livre comércio dos Estados Unidos. Está aí o México. O México se casou com os Estados Unidos. Achou que estava casando com uma viúva rica, casou com uma viúva quebrada, falida. O México está na situação que está, porque assinou o Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos, a ideia de se aproximar da América Latina. É uma luta fundamental que a esquerda mexicana não conseguiu ainda desenvolver. Nós não. Nós rejeitamos a ALCA, construímos processos específicos de integração regional que precisam ser melhorados, precisam ser aprofundados. O Mercosul agora teve a integração da Venezuela, da Bolívia, do Equador e mais 2 países pequenos, Suriname e Guiana. Está muito mais forte, muito mais homogêneo, precisa integrar a política econômica, industrial, tecnológica, educacional, agrícola, de comunicações e assim por diante. Nós temos força para crescer, para fazer mais, para ser uma alternativa para o mundo. Porque não há nenhum outro espaço hoje no mundo que apareça como alternativa, nem à hegemonia norte-americana, nem aos modelos neoliberais. Apesar do desgaste neoliberal, eles continuam a jogar álcool no fogo, a implementar mais ainda políticas neoliberais.
Nós temos uma outra década importante pela frente. Nós vamos este ano reeleger a companheira Dilma Rousseff. Vamos reeleger o companheiro Evo Morales. A Frente Ampla vai se reeleger no Uruguai. Nós temos a chance importantíssima de eleger um companheiro da Frente Farabundo Martins, ex-comandante guerrilheiro, para ser presidente de El Salvador. Bom, nós temos perspectiva de expandir mais ainda os governos portugueses da América Latina. Agora, sem política popular, sem democratização dos meios de comunicação, sem quebrar a hegemonia do capital financeiro, sem quebrar a força do agronegócio, nós não vamos avançar. Porque continua a haver a ditadura do dinheiro na mão do capital financeiro, a ditadura da terra na mão do agronegócio, a ditadura da palavra na mão de alguma meia dúzia de famílias que acham que pagam no país e são proprietários de meios de comunicação. Nós temos que colocar no tema fundamental dessa campanha eleitoral no Brasil esses três temas básicos, mais financiamento e custo de campanha. A gente olha para o Congresso, é uma vergonha. Tem uma bancada enorme do agronegócio e poucos representantes trabalhadores rurais. Onde é que está poucos trabalhadores rurais no Congresso? Eu sei que é muito difícil eleger representantes companheiros trabalhadores rurais e o financiamento privado, mas alguns se elegeram e temos que eleger muito mais. Temos que combatê-los, não só esse Congresso que está aí, mas um Congresso diferente, elegendo bancadas de trabalhadores rurais para lutar dentro do Congresso contra essa bancada do agronegócio, pela reforma agrária, pelos outros temas fundamentais dos trabalhadores do Brasil. Eu acho que é isso, companheiros. Contra a ditadura do dinheiro que está na mão do capital especulativo, contra a ditadura da terra que está na mão do agronegócio, contra a ditadura da palavra que está na mão de meia dúzia de donos de meios de comunicação. Esses caras acham que falam em nome do Brasil porque eles são donos de empresas de meios de comunicação. Não tem democracia nenhuma. Quem que elegeu o seu Otávio Frias Filho para dirigir a Folha de São Paulo? Sabe quantos votos ele teve? Um voto do pai dele. Recebeu como herança. É toda a família que dirige aquela empresa. É toda a família Marinho que dirige a empresa do outro. A família Mesquita não dirige mais Estadão, porque está falido, está colocado à venda e ninguém quer comprar. Mas são famílias que se perpetuaram ao longo do tempo. Querem falar, querem falar em nome do Brasil, mas não elegem presidente desse país, nem vão eleger nunca mais, porque não tem maioria. A maioria política é a maioria do povo, é a maioria progressista, é a maioria que tem esse governo. E a volta da direita prefere esse governo, mas quer que ele se aprofunde muito mais, radicalize muito mais, que rompa a força que tem impedido esse governo de avançar. Nós temos uma perspectiva importante nessa campanha eleitoral, mesmo se ela é curta, para a Copa do Mundo. Nós vamos ganhar a Copa do Mundo, nós vamos ganhar a eleição também no primeiro turno. Agora, com uma força popular maior do que a gente tem agora. Uma bancada popular maior do que a gente tem agora. Nós temos uma força para avançar. Nós temos a Dilma, temos o Lula, temos o MST, temos a CUT, temos uma quantidade de movimentos populares, nós temos que recompor isso para criar uma força que seja hegemônica. Eu pergunto, é possível ter um Ministério do Trabalho com esse tipo de ministro que está lá? Mesmo quando tinha força sindical, agora nem a força sindical tem. Onde é que tem os trabalhadores desse governo? Não é no Ministério do Trabalho. É um governo de aliança, mas a esquerda tem que estar presente. O trabalhador tem que estar presente. A CUT tem que ter um Ministério do Trabalho. É óbvio, é mais representativo, mais significativa. Da mesma maneira que a MST tem que ter uma palavra fundamental na decisão das políticas agrárias desse governo. É isso que nós precisamos nos preparar nessa campanha eleitoral. Precisamos participar dela sim. Hoje em dia, a via insurrecional é inviável. Se não nos militarizássemos, seremos massacrados por ele. Então a nossa linha é democratização do país, democratização radical do Estado, refundação do Estado, criação de um Estado democrático e popular em todas as políticas públicas, com participação direta no governo das forças populares. Esse Congresso é fundamental. Fazia falta vocês se unirem dessa maneira, falarem do país, saírem para as ruas. Isso é essencial. Aquela imagem de ontem tem que ser reproduzida ao longo de toda a campanha eleitoral. Não por causa da eleição, mas por causa das nossas reivindicações, por causa da nossa luta. Mostrar que a eleição não é voto em urna só. Isso é resultado. O fundamental é a mobilização. Toda ação política é julgada por quanto ela avança na consciência política
na organização, na projeção de novas lideranças. O MST tem tudo para ser uma força fundamental na construção de uma hegemonia alternativa nesse país. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Cadê a animação da companheira do Pernambuco? As companheiras do Paraná! A companheira do Rio de Janeiro! Rondônia! Companheiro e companheira do Maranhão! Passamos a palavra à companheira Mônica Bruno. Queridas companheiras, queridos companheiros, bom dia. Eu gostaria de iniciar agradecendo muitíssimo o convite da direção nacional do MST para participar desta reunião, desse congresso, que eu acho tão importante e que seguramente vai impactar a política brasileira nos próximos meses, nos próximos anos e certamente os avanços das forças progressistas na região também. Eu queria agradecer também aos companheiros que nos apresentaram essa belíssima mística hoje de manhã, que nos mostra as ameaças, nos mostra os desafios, mas também as esperanças das lutas no Brasil e nossa América Latina toda. Nenhum processo de transformação, nenhum processo revolucionário pode ser feito sem ideias, mas também não pode ser feito sem emoção. Eu acho que as ideias e a emoção são dois elementos fundamentais e é mais uma coisa que temos que aprender de vocês do MST e que vocês mostraram claramente esta manhã. Muito obrigada. Eu vou então aproveitar esses minutos que gentilmente me cederam para discutir algumas ideias e reflexões com vocês, para falar justamente das ameaças, dos desafios e as esperanças da nossa região, desde uma perspectiva que vemos trabalhando durante os últimos anos, que tem a ver com os interesses do imperialismo em relação aos nossos recursos naturais, como que isso vai construir uma complexa hegemonia, uma complexa geopolítica em nível mundial, em nível planetário. Eu gostaria de iniciar com uma ideia central que eu vou tentar provar ao longo dessa apresentação. Essa ideia central diz respeito a uma situação no mundo que tem se aprofundado nos últimos anos. Isso tem a ver com uma disputa global por recursos naturais estratégicos e estratégicos pelo seu uso na economia mundial, pela demanda da economia mundial, e que é uma característica do capitalismo contemporâneo e da sua lógica de acumulação. É o capitalismo que se apropria da natureza, que financiariza a natureza, que converte os minérios, os recursos naturais, a água em os chamados commodities, que se compram e se vendem no mercado especulativo internacional. Pois bem, nós cremos que essa disputa global por recursos naturais estratégicos desenvolve na nossa região, na América Latina, pelo menos duas estratégias muito diferentes, que poderíamos dizer assim em choque. De um lado, a afirmação da soberania como base para os projetos e processos de integração regional, dos quais o companheiro Emissário já falou. E, de outro lado, a reorganização dos interesses hegemônicos nos Estados Unidos e no nosso continente. Interesses hegemônicos que têm como tela de fundo um pensamento estratégico de um conjunto de instrumentos, desde a diplomacia, a política de ciência, a economia e também o instrumento mais devastador que é o instrumento de aparelho militar para o acesso, gestão e apropriação de esses recursos naturais estratégicos.
Essa política de reorganização dos interesses dos Estados Unidos na região, desde nosso ponto de vista, tem um instrumento muito importante, que é os tratados bilaterais de livre comércio, que depois do fracasso do ALCA, Estados Unidos tenta estabelecer com cada um dos nossos países por separado. Uma tentativa clara de impedir o avanço desses projetos de integração e da unidade da região. De fato, na América do Sul, os Estados Unidos conseguem estabelecer esses tratados bilaterais de livre comércio com Colômbia, com Peru e com Chile. E tratados de livre comércio, que não deveriam ter mais do que 2 ou 3 páginas, no caso peruano, que é um caso que eu tenho acompanhado mais de perto, são tratados de 1.200 páginas cheias de restrições para comércio do Peru em relação aos Estados Unidos. Então eu acho que esse fenômeno de disputa global por recursos naturais estratégicos tem um pensamento estratégico por trás muito forte. E nós temos que conhecer de maneira profunda, porque diante de todo pensamento hegemônico surgem pensamentos contra-hegemônicos. Eu acho que no caso dos Estados Unidos, e essa tentativa de reorganização dos seus interesses na região e no mundo inteiro, nós estamos num momento de construção de pensamento hegemônico, de pensamento contra-hegemônico, de um pensamento estratégico. Nós temos um grande desafio de construir um pensamento estratégico na região de defesa desses recursos naturais, em relação aos quais a América Latina e a América do Sul possuem enormes reservas. Eu gostaria então de centrar esses minutos que me restam em tentar analisar de que tipo de pensamento estratégico estadunidense estamos falando. Como é que ele se coloca a partir das suas próprias palavras, a partir das próprias fontes e dos próprios documentos dos Estados Unidos. Desde o plano de ciência, que aparentemente não tem nada a ver com essa disputa por recursos naturais estratégicos, mas que está diretamente ligado a um plano de ciência, não é um plano de ciência abstrato, nesse caso, é um plano de ciência diretamente ligado aos interesses estratégicos desse país. Até a estratégia de segurança nacional e a estratégia militar. Para isso, vou me ajudar em algumas citações que eu vou ler para vocês, que vão marcando, que vão nos permitindo montar sem nenhum quebra-cabeça como é que esse pensamento estratégico se coloca e diante do qual nós temos